Espírito. Gálatas 5, 22. Então, na semana passada nós falamos sobre amor, sobre paz, sobre alegria. Paramos aqui na semana passada falando sobre alegria, então até falamos um pouco sobre a questão da depressão, não foi isso? Falamos sobre depressão, sobre alegria, sobre o fato do Espírito Santo precisar de um cérebro são, para que possa haver a interatividade do Espírito Santo com a sua alma. Através de um cérebro doente, por uma doença como a depressão, não há como você ver o fruto do Espírito na manifestação da alegria, por exemplo, né? Porque se o cérebro está doente, não há como o Espírito Santo se interagir com nossa alma. Então foi aí que nós paramos. Hoje vamos dar continuidade falando sobre os demais itens desse fruto do Espírito. Então nós temos longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Bom, amados, todas essas coisas fazem parte do caráter de Deus. Deus, quando cria o homem, a Bíblia nos diz que criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Essa imagem e semelhança é exatamente de caráter. Então Deus deu ao homem o caráter que ele tem. Por isso o homem é capaz, por exemplo, de ser bom, de ter bondade, porque do contrário não seria. E nós vemos que esse caráter, com o pecado, nós vemos a deturpação desse caráter. Então o homem é criado, Adão, perfeito, e tem o caráter de Deus. Com o advento do pecado, esse caráter é modificado, né? E então o homem passa a ter um outro caráter depois da queda. Então o homem não é mais perfeito, o homem não é mais livre, o homem não tem mais livre arbítrio depois do pecado. Então, por isso esse homem passa a ser escravo depois do pecado. Escravo de quem? Escravo da sua própria vontade. Ele passa a ser egocêntrico. Ele passa a ser o centro de tudo e não mais Deus o centro de tudo. A relação que Deus propõe ao homem no início, no Éden, é totalmente diferente. Deus é o centro de tudo. Ele é o criador de tudo e dele vem todas as coisas. Por isso ele se apresenta a Adão todos os dias, Adão fala com ele e ele é o centro, ele vê o que é necessário. Por exemplo, ele vê que não é bom que o homem estivesse só, então ele cria a mulher. Então Deus é o centro ali do jardim, até porque ele é a autoridade no jardim. Ele diz: dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, ninguém irá tocar. Então Deus é o centro. Quando Adão é expulso do jardim, Deus não é mais o centro da vida de Adão. Agora Adão está por sua conta e risco. Ele é o centro dele mesmo, né? Não há mais um Deus que olhe pelas suas necessidades. Ele foi expulso da presença de Deus. Então esse caráter é modificado. O caráter de Adão não é mais o caráter de Deus, né? Então o homem, o ímpio, sem ter sido religado a Deus através de Jesus, ele tem esse caráter deturpado. Então o caráter do ímpio é diferente. Você não vai ver mansidão no ímpio, você não vai ver temperança no ímpio, porque o seu caráter foi modificado pelo pecado. Ele agora atende a uma nova autoridade que dita para ele o seu caráter. E essa autoridade é autoridade no mundo, essa autoridade é Satanás. Ele é autoridade no mundo. Ô pastor, e Adão, quando ele foi expulso do paraíso, antes dele ter filhos, ele ainda era temente a Deus ou não? Quando houve o primeiro homicídio, ele conhecia Deus, ele conviveu com Deus, ele era temente a esse
também ficou voltado só para o que estava errado? Não, Adão abandona o seu temor quando ele aceita a proposta da serpente. Quando ele aceita a proposta feita a Eva, que diz assim: não é bem assim como Deus falou. Há de ser que no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então ele abandona o seu temor nesse momento, porque se temesse a Deus, poderia ter escolhido e ter dito: não, Deus me deu uma ordem e eu temo a Ele. Então ele abandona o temor. Então, quando acontece o primeiro homicídio, ele já não é mais temente a Deus, ele sai da presença de Deus e perde o contato com Ele. Ele agora não tem mais contato com Deus. Mas eu estou perguntando porque, assim, quando a gente se desvia, a gente também fica sem temor, senão não teria pecado. Mas por que quando a gente vê uma coisa que nos preocupa, a gente lembra? É isso que eu queria saber se Adão tinha. Porque, assim, está acontecendo uma coisa grave, um tiroteio, uma coisa assim. Ai, Senhor, tem misericórdia. Porque tem consciência que a sua vida está longe de Deus. E o que lhe resta é a sentença que Ele deu. Porque apesar de não temer a Deus para obedecê-lo, sabe-se que Ele tem todo o poder e que a palavra dele se cumpre. Era assim que Adão vivia. Que a sentença de Deus está sobre ele. Quando Adão sai de diante de Deus, antes Deus deu a sentença a ele. Falou assim: olha, a partir de hoje você vai comer com o suor do seu rosto, você morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Então, Adão sabe disso, saiu dali, mas ele sabe que vai morrer aonde quer que ele vá. Que a sentença de Deus está dada, e ele sabe que a palavra de Deus se cumpre. Então, o homem, quando se afasta de Deus, da mesma forma, ele peca, ele faz tudo que ele quer, mas ele sabe a sentença de Deus está sobre ele. Então, quando vem o risco, quando vem o perigo, ele se lembra, porque ele sabe que aquela sentença vai se cumprir. Então, o ímpio é incapaz de ter o caráter de Deus, uma vez que ele sai da presença de Deus. Deus agora não é mais o centro da vida dele, e ele passa a atender o caráter do Deus desse século, do Deus desse mundo, que é Satanás, que é o mesmo que induz Eva através da serpente, e ele continua induzindo o homem até os dias de hoje, dizendo para o homem a mesma coisa: não é bem assim como Deus falou, distorcendo o que Deus disse. Então, esse caráter deturpado pelo pecado, esse caráter é incapaz de dar esse fruto. Então não há bondade no homem que vive no pecado, não há fé no homem que vive no pecado, não há temperança, não há mansidão. Às vezes nós queremos ver essas características aqui no ímpio, irmãos. Nós nos chocamos no mundo quando o ímpio faz alguma coisa terrível, quando uma mulher pega os seus filhos e joga no rio, a gente fica chocado, mas como é que pode? São seres humanos. Mas o ímpio não tem o caráter de Deus, e ele aceita as propostas, as alternativas de Satanás. Então, num dado momento da vida que aquela pessoa pode estar passando, Satanás propõe uma alternativa. A alternativa para essa pessoa ser feliz é ela não ter mais os filhos. Ela mata os filhos, na busca de uma felicidade que ela nunca vai encontrar. Por quê? Porque Deus criou os meios para que o homem fosse feliz, e é de acordo com o padrão dele que o homem alcança essa felicidade, essa plenitude. Então, o que acontece? Deus diz para o homem os passos para que ele seja feliz. Aí Satanás vem e diz: mas há uma alternativa. A alternativa te dá a possibilidade de não fazer tudo o que Deus está mandando. Faça o que você tem vontade de fazer, e assim você será feliz. Faça o que você tem vontade de fazer, assim você será livre. Porque em Deus você tem que fazer o que Ele quer fazer, o que Ele quer que você faça, e não o que você quer fazer.
Essa é a proposta de Satanás. Essa proposta é atrativa, né? Poxa, seria bom poder fazer tudo o que eu quero e não tudo o que Deus manda, né? Afinal de contas, eu não tenho vontade própria, eu só faço aquilo que Deus disse para fazer. Acontece que aquilo que Deus disse para você fazer é para que você seja feliz. E se você faz o contrário do que Ele disse para fazer, você nunca encontrará felicidade. Essa é a diferença, tá? Porque, já falei isso, vou repetir, porque Deus não diz para você fazer determinadas coisas para que Ele fique feliz, é para que você fique feliz, correto? Bom, então falamos sobre, tudo isso é um pano de fundo para falarmos sobre o fruto do Espírito, né? Para nós entendermos que o homem, ele tinha o caráter de Deus, ele perde o caráter de Deus através do pecado, e depois ele vai ser religado a Deus através de Jesus. Religado a Deus através de Jesus, e vai ser restabelecido o caráter de Deus na vida dele, né? Viram bem isso, né? O homem tinha o caráter de Deus em Adão, ele peca, ele deixa de ter o caráter de Deus, ele aceita Jesus Cristo, ele volta a ter o caráter de Deus, tá? Então, Jesus é esse, é o único caminho, é o único pelo qual o homem será religado a Deus. Por quê? Porque Deus disse que seria assim, Ele determina. Não há nada nem ninguém que irá religar o homem a mim, apenas Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, tá? Então, quando aceitamos a Jesus Cristo e nascemos de novo, aí esse homem volta a ter o caráter original, o caráter de Deus. Quanto mais esse homem se aproxima de Deus, mais evidente fica o caráter de Deus, porque Deus tem essa característica, ninguém se aproxima dele e continua sendo o mesmo que era. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu me pareço com ele, mais eu me assemelho a ele, mais do caráter dele eu adquiro. Porque Deus é luz, não há nele trevas. Quando eu estou em trevas e me aproximo dele que é luz, há luz em mim. Então, nele também não há pecado. Quando há pecado em mim e eu me aproximo dele, a presença dele expulsa o pecado de mim, porque não são compatíveis Deus e o pecado, a presença do Espírito Santo e o pecado. Então, se eu quero viver em pecado, tenho que me afastar dele cada vez mais, porque dessa forma o pecado não me acusa, eu estou vivendo bem, tranquilo, né? Aí podemos fazer uma relação da lei e da graça. Enquanto não há lei, não há pecado. Ninguém disse que era pecado matar, então matar não é pecado. A partir do momento que está na lei, não matarás, matar é pecado. Então, se eu mato, eu sei que eu estou fora da lei, né? Então a lei de Deus veio para apontar o pecado. Agora, uma vez que o pecado foi apontado, se eu quero viver nesse pecado, eu tenho que viver longe de Deus, afastado da luz, porque as obras más, elas precisam estar na escuridão, para que ninguém veja. As boas obras têm que estar debaixo da luz, para que todo mundo veja, né? Então, a partir do momento que eu quero andar com o Senhor e que eu quero me afastar do pecado, eu me aproximo dele. Vou me aproximando da luz e a luz vai expulsando as trevas da minha vida. A proximidade de Deus expulsa o pecado. A proximidade de Deus expulsa os desejos antigos que eu tinha, os desejos da carne. A proximidade de Deus vai expulsando isso, e aí vão vindo outros desejos espirituais. Desejo de ler as Escrituras, desejo de orar, desejo de jejuar, desejo de estar em comunhão com a igreja, desejo de estar em comunhão com Deus. E esses desejos, eles aumentam e expulsam os desejos da carne, de modo que você, quanto mais se aproxima de Deus, menos desejos da carne tem, e menos sente a interferência dele na sua vida. Então, quando nos aproximamos de Deus, readquirimos o caráter de Deus, e aí, então, brota o fruto do Espírito. Então você vai ser capaz de ter amor, você vai ser capaz de ter paz,
Falei sobre isso na semana passada, sobre a questão da paz, né? É que ela não é circunstancial, é diferente do mundo. Falei para vocês na semana passada que você pode comprar uma casa, fazer uma muralha bem grande, botar vários seguranças, né? E aí você diz, aqui eu estou em paz, né? Essa paz que o mundo dá, ela é circunstancial. Tira a sua segurança, você perde a paz. Põe segurança, eu tenho paz, entre aspas. Essa paz não é completa. Por quê? Porque um segurança pode me trair. E às vezes também eu posso estar dentro da muralha com todos os seguranças, mas se eu tiver um infarto, como é que eu saio daqui? Foi embora a minha paz, né? Alegria da mesma forma. Falei sobre alegria, né? Na semana passada. Que a alegria que o mundo dá também é circunstancial, é momentânea. Eu preciso procurar. Aonde nós iremos esse final de semana atrás de alegria? Essa é uma questão que o homem natural faz, que o ímpio faz. Ele vive atrás de alegria, né? Ele vive atrás do que proporciona alegria. E quando ele não acha, ele usa seus artifícios, ele foge à realidade. Aí ele usa o álcool, ele usa qualquer outro tipo de droga para fugir da sua realidade, né? Então, até aqui falamos da semana passada. Agora vamos falar sobre o restante: longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Bom, primeiro vamos falar de algumas características, por exemplo, benignidade e bondade. O homem natural não é capaz de ser bom, porque bom é Deus. O homem natural não tem essa capacidade. Você diz assim, não, mas eu conheço tanta gente boa, eu conheço tantas pessoas que fazem o bem. Os espíritas, por exemplo, né, que tem um trabalho social muito bonito, eles primam pela bondade. Só que essa bondade, ela tem uma motivação externa, essa bondade do homem natural. O homem natural tem atitudes de bondade. O homem natural não é bom em si. Homem nenhum é bom em si mesmo. A bondade vem do caráter de Deus. O homem é mau. Então, essa bondade que o homem natural externa, essa bondade tem uma motivação. Primeiro, de que existe no mundo uma consciência coletiva que diz que tudo que eu faço volta para mim mesmo. Então, se eu quero que venha bondade para a minha vida, eu devo ser bom para as pessoas. Aquilo que nós falamos na semana passada, né, Cláudio? Se eu quero que alguém me socorra, eu devo socorrer, porque senão, quando eu precisar, não tenho. Essa é uma consciência coletiva interessante, né? De que tudo volta, né? Que o universo manda de volta para mim tudo que eu projeto para o universo, né? Isso se espalhou, irmãos, feito uma praga, né? De que as pessoas acreditam piamente nisso, né? De que nem existe a pessoa de Deus, existe o universo, que o que eu projeto para ele, ele me manda de volta, tá? A lei do retorno, né? Então, essa bondade que o homem natural pode ter em ver uma pessoa precisando e socorrer, essa bondade não vem do coração. Ele não quer fazer o bem, ele quer o seu próprio bem, porque na verdade ele é egocêntrico, ele é o centro dele mesmo, e ele é egoísta. Ele não está pensando no seu próximo, ele está pensando nele, porque no dia que ele precisar, ele terá. Isso não é bondade, isso é um investimento, tá? Eu estou investindo numa coisa que eu nem posso ter certeza da sua existência. Eu estou investindo no universo. Mas quem é o universo, afinal de contas? E tem mais, esse universo me ama para me dar alguma coisa de volta? Por que eu posso crer que esse universo me amou? Para me devolver o bem que eu faço. É uma fé totalmente impessoal. Não há uma pessoa que tenha me amado e que tenha demonstrado esse amor em atitudes.
Porque acontece aquilo que o Cláudio falou, às vezes eu paro e dou socorro, e quando eu preciso eu não tenho. Então o universo falhou, né? Dessa vez o universo falhou. Eu plantei e não colhi nada. Isso acontece muito com o homem natural, e ele começa a ficar descrente dessa teoria, né? Assim, eu vou socorrer que nada, porque quando eu preciso ninguém me ajuda, né? Mas isso por quê? Porque esse universo é impessoal, esse universo não amou o homem. Porque na verdade esse universo não existe. Esse universo é criação. Esse universo é alternativo. É a alternativa de Satanás. Então eles acreditam que é Deus que manda no universo e aí te ajuda? Eles não creem assim? Esse universo é o quê? Esse universo é uma força que coordena todas as coisas, mas que ninguém sabe que força é essa. Porque o homem natural, ele crê em Deus. Ele diz, não, eu creio em Deus. Mas que Deus é esse, afinal? Né? Quem é esse Deus? Por que esse Deus que ele chama de universo fará algo por ele, afinal? Esse universo tem alguma dívida com esse homem para poder ajudá-lo? Né? Então é uma fé, irmãos, é uma teoria sem pé nem cabeça. Tá? Pois não. O livro que relata isso aí é O Segredo. Sim. Ele fala, inclusive, sobre a força do pensamento, né? É muito que eles creem. Eles vêm do universo. Eu sei que minha irmã tem esse livro, e ela lê e ela de vez em quando fala essas coisas para mim. Eu falei, minha filha, esse livro. Então ela fala mesmo essa questão do universo, é ele que é o que atrai, e ele ensina as pessoas assim, tipo, quando você desejar alguma coisa, é você visualizar aquela coisa e ter pensamento positivo. Para trazer a realidade. Para atrair, é a lei da atração, né? Correto. O livro ensina essas coisas. Correto. E fala exatamente isso aí. Você não crê numa pessoa, é no universo. É isso mesmo, Chico. Então, essa fé, irmãos, ela é impessoal. Ao passo que, como é que é a nossa fé? Nós não cremos nem no universo, nem na casualidade, nem na lei da atração, né? Que eu vou ter um pensamento positivo, isso vai atrair coisas positivas para a minha vida. Não. A nossa fé, como é que é? A nossa fé, primeiro, é num Deus pessoal. Ele existe, é uma pessoa. Se é uma pessoa, tem tem vontade própria, tem uma vontade acerca daquilo que ele criou, né? Então, primeiro é um Deus pessoal. Segundo, ele é o criador de tudo. É aquele que detém todo o poder. Nada acontece sem que ele queira, sem que ele mande, né? Ele tem toda a autoridade. Em terceiro, o que é o mais importante, ele nos amou, ele nos ama, por isso ele se manifestou a nós, e se manifestou através de quem? Através do seu Filho Jesus Cristo. Ele não ama também só de boca, só de dizer assim, eu amo tanto o homem que eu criei. Não, ele faz questão de, através de uma atitude, de um sacrifício, mostrar o quanto ele ama, né? E aí João vai dizer assim, Deus amou o mundo de que maneira? João diz assim, bom, eu não sei. Ele amou de tal maneira que ele deu o seu único filho, tá? Ele amou de tal maneira que ele foi capaz de dar o seu único filho, né? Então isso a nossa fé, ela é alicerçada. Por que você crê? Eu creio porque eu creio, né? Eu acho tão bonito. Não, nós cremos e a nossa fé está embasada em fatos reais, em coisas concretas, né? Não é que eu creio num universo que eu não sei quem é, que irá me mandar de volta tudo aquilo que eu faço. Então eu estaria perdido, porque se eu faço mal, se o universo manda todo ele sobre mim, todo o que eu fiz, né, não há chance para mim. Uma vez que eu passei parte da minha vida errando, fazendo mal, se o universo me devolve todo o mal que eu fiz, não há chance, não há escapatória, né? Ao passo que num Deus pessoal que nos ama, ele providenciou o caminho, o único caminho. Ele providenciou a saída. Uma é uma fé subjetiva, a outra é uma fé objetiva. Objetiva e concreta. Exatamente. Correto, Sheila. A fé do homem natural é subjetiva. E a fé do que crê no unigênito Filho de Deus, não. Né? Objetiva e concreta. Tá? Então,
quando eu me aproximo desse Deus que é pessoal, que nos ama e que mostrou qual é o caminho para se chegar a Ele, que é Jesus Cristo, então brota em mim o fruto do Espírito e eu posso manifestar esse fruto independente das circunstâncias. Então eu posso ter paz mesmo numa cidade tremendamente violenta, né? Eu posso ter paz sem ter seguranças. Eu posso ter alegria mesmo ganhando um salário mínimo. Não depende de quanto eu ganho para estar alegre, né? O mundo não diz quando vê uma pessoa rindo muito, ela está com dinheiro. Diferente de nós, não tem nada a ver. Rico e à toa, né? Não tem nada a ver conosco isso, tá? A nossa alegria não vem do dinheiro que está no bolso, não vem da circunstância, né? É uma alegria interior de saber que existe um Deus que me ama e que trabalha por mim, que zela por mim, que quer o meu bem. Daí vem a alegria que não tem fim, né? Porque Jesus Cristo é a fonte dessa alegria, e a Bíblia diz que o seu reino é eterno, nunca terá fim. Amém. Tá? Então essa alegria é totalmente diferente. E aí nós vamos poder manifestar os demais itens do fruto do Espírito que são de acordo com o caráter de Deus. Aí eu vou poder ser longânimo. Aí eu vou poder ser bom sem estar esperando que essa bondade volte para mim. O fariseu, o que fazia? O fariseu era um homem que se compadecia do necessitado, né? E a lei diz que você tem que se compadecer do pobre, a lei diz que eu tenho que ajudar as viúvas. Então o fariseu está bem andando na praça, de repente um pobre, um mendigo, pede a ele uma esmola. O que ele faz? Se ele não tiver, ele pede emprestado. Ele pede emprestado e dá. Mas ele dá porque ele está preocupado com aquele pobre, com aquele mendigo? Não, ele quer que aquele pobre morra, para nunca mais ter que pedir nada a ele, né? Ele quer ser cumpridor da lei, para que aquilo que Deus promete ao que é cumpridor da lei venha sobre a vida dele. Ele quer a lei do retorno, ele quer o retorno. O para-choque, né? Do meu lado, vivo. Sim, exatamente. Tudo que você me deseja, né? É exatamente esse dizer. Mas se você me deseja bem, ótimo. Agora, se você me deseja mal, você recebe em dobro também, né? Que bondade, né? Que bondade, né? Essa é a bondade do mundo, né? Essa é a bondade alternativa. Mas essas características do caráter de Deus, elas são espontâneas e elas não querem nada em troca. Por quê? Porque tudo é de Deus e volta para Deus. Então a bondade que eu faço não volta para mim, ela volta para Deus. E Deus cuida de mim. É assim que funciona, né, no reino de Deus. Então, o que está escrito nas Escrituras? Que qualquer coisa que se faça a um pobre, a um pequenino, é a Deus que você está fazendo. Tá? Então, isso não vai voltar para mim, mas isso volta para Deus que me amou. Volta para o Deus que me ama. E esse Deus cuida de mim, né? Há aqui isso aqui não é maçonaria não, tá? Então, aqui está o homem e aqui está o próximo, né? Eu faço para esse próximo, isso volta para Deus e de Deus volta para mim. É assim que funciona. O pastor, então assim, diante dessa explicação, mais uma vez eu penso naquela passagem que o Senhor disse, buscar primeiro o reino de Deus. Porque se tudo você é orientado a fazer por amor a Deus. Para Deus, exatamente. Então, as coisas serão acrescentadas, porque diz. Correto. Se você me pede ajuda, eu não estou fazendo nada para você, tá? Eu estou fazendo para Deus. É para Ele que eu estou fazendo, né? Por isso diz assim, esses crentes são trouxa, né? Eles vivem carregando os outros nas costas, eles gostam de ajudar todo mundo. Por quê? Né? Não estou fazendo para você, estou fazendo para o Deus que eu amo. E por que eu amo? Porque me amou primeiro. Esse amor me constrange a
a fazer pelo meu próximo para ele, porque ele me amou. E assim fica fácil. Esse próximo eu nem conheço. Esse próximo me amou? Não sei, eu estou vendo ele pela primeira vez. Eu nem conheço. E se faço também para uma pessoa que está em extrema necessidade, como é que eu posso esperar que dela volte alguma coisa para mim? Ele não tem nada nem para ele, nem que ele vai ter para me devolver, né? É aquela história do dar e do emprestar. Eu vou emprestar dinheiro para uma pessoa que está passando fome, como é que ele vai me pagar? Não é? Por isso que a Bíblia manda dar. Dá. Né? Bem-aventurado é aquele que se compadece e dá. Não é aquele que se compadece e empresta. É aquele que se compadece e dá. Dá? Como a Sheila falou, fica muito mais fácil até de você fazer. Correto. Porque você está fazendo para Deus, você está querendo agradar a Deus, então você faz pelo próximo, como você falou, até um próximo que você não conhece. É até um Porque estímulo. assim, você fazer por alguém que você conhece Não, é fácil. não há vantagem nenhuma. Não, é fácil, porque você está vendo aquela família, eu conheço há muito tempo e agora estou passando por isso, eu vou ajudar. Né? É algo que você se compadece por aquela família. Mas por alguém que você nunca viu, né? Você tem esse pensamento, eu estou fazendo por amor a Deus, porque eu amo a Deus, entendeu? O que a Bíblia fala sobre isso? Que amar aquele que nos ama não é vantagem nenhuma. Mas Jesus Cristo vem e diz: antes vocês devem amar aqueles que vos perseguem. Seus inimigos. Tá? Aí a Bíblia vai completar esse pensamento dizendo assim: a virtude de vocês deve exceder e muito a dos fariseus, porque o fariseu ama aquele que o ama. Tá? Não tem problema nenhum. Agora, amar aquele que te persegue, como é que se ama aquele que te persegue? Só se o seu amor está voltado para Deus que te amou. Porque o que te persegue não está te amando. O que te persegue não te ama. Tá? Como é que funciona aqui, nesse esquema que eu fiz, como é que funciona o homem natural? O homem natural funciona assim, ó, de homem para o próximo, do próximo para ele. Exatamente, Chico. É o que? Eu te ajudo, você me ajuda. Já ouviram isso, irmão? Então ele recebe. Já ouviram isso? Né, pastor? Isso aí geralmente surge numa falcatrua. É verdade. Geralmente surge quando alguma coisa ilícita vai ser feita. Olha, eu vou te ajudar e você me ajuda. Você fica me Você devendo. fica me devendo isso. Você está amarrado, tá? Você está amarrado. Aí vem a escravidão. O pecado é isso, a escravidão, tá? Agora eu estou devendo, né? Você fez por mim uma coisa que não era lícita, né? Você ludibriou, você mentiu, você enganou para me beneficiar. Lógico, logo eu tenho que fazer o mesmo com você, tá? Você ficou me devendo essa. Isso aí surge muito, né, Chico? A gente que trabalha em empresas, Eles falam tal da carta na manga, né? Eles falam que tem carta na manga, aí faz o favor pro cara, tal, Exato. fica com crédito no cara. A hora que precisar, está reservado aí. Alguma coisa. Curiosamente, a gente vê isso muito no Congresso Nacional, né? Ninguém pode denunciar ninguém. Por quê? Porque todos devem. No meu meio tem Infelizmente. muito isso, pastor. Tá? Nossa, tem muito isso no meu meio. É aquele negócio de legal, assim, vocês começam ali, me dá uma ajudazinha aí, eu te ajudo. Me ajuda aí, eu vejo o que eu posso fazer com você. Exatamente. Né? Você me ajuda hoje, lá na frente a gente compensa. Ô pastor, então não é certo é dano que se recebe. No princípio de Deus, sim. Dentro do princípio de Deus, sim. Nesse princípio aqui, não. Eu estou perguntando porque assim, as minhas filhas, quando desde que elas são pequenininhas, eu sempre falei isso para elas assim: você me obedece, que a mamãe vai ser sempre sua amiga. Não diga mentira, que a mamãe sempre vai acreditar em você, porque é dando que se recebe. Você me dá a tua confiança e eu te dou a minha confiança. Não. Eu criava ela Não, o falando reino de isso. Deus não tem esse princípio de troca. Pois é. O reino de Deus não tem esse princípio de troca. Até hoje eu falo isso. Até porque, nesse caso específico que você está dizendo, a obediência, ela não há. Não tem que ser por uma troca. Não tem que Se ser ele por obedece, eu troca. faço isso Não. pra você. Não. O filho tem que obedecer o pai, independente do que o pai faça por ele. Eu não criei assim, não. Tá? Obedece a teu pai e a tua mãe, para que os seus
pai for bom, se o seu pai fizer o que você quer. Porque dentro desse padrão que você está dizendo, o que o filho faz? Ele tem a obediência como moeda de troca. Eu quero alguma coisa do meu pai, então eu vou obedecê-lo. Foi assim mesmo. Assim eu compro aquilo que eu preciso. Não, a gente erra. Meu pai não está me dando nada, então eu também não vou obedecer ninguém. Tá? Errado esse princípio. Então, irmãos, entenderam isso aqui? O homem de Deus, ele faz para o próximo, volta para Deus e de Deus vem para ele. O homem natural faz para o próximo e do próximo volta para ele. Por isso que o homem natural não quer ajudar ninguém que não possa ajudá-lo. Não quer ajudar ninguém que não possa ajudá-lo. Tá? Ajudar o pobre não é interessante, porque o pobre não tem nada para dar. Né? Tenho que ajudar quem ele pode fazer por mim, porque amanhã eu posso precisar dele. Né? Todo ímpio é assim. Todo ímpio é assim. Né? Eu nem gosto desse camarada, mas eu vou me dar bem com ele, porque a gente pode precisar dele amanhã. Lá na frente a gente precisa dele. Tem um amigo meu que sempre fala, eu vou ficar debaixo da árvore que não pode me dar sombra. Aí, olha aí. Tá vendo? É esse que é o pensamento do homem natural. É isso. Né? A partir desse princípio aqui, irmãos, a gente entende muita coisa, né? Partindo desse princípio a gente entende muita coisa. E partindo desse princípio a gente pode nortear as nossas ações. Lembra quando eu falei para vocês sobre ajudar determinadas pessoas, mas querendo saber se ela realmente precisa de ajuda e o que ela vai fazer com aquilo que eu dei? Lembra do que eu falei para vocês? Assim, não vou dar essa esmola aqui a esse cara que está no sinal, porque eu estou vendo que ele está inchado, rapaz. Isso aí é cachaceiro. Ele vai pegar meu dinheiro e vai beber cachaça. Não vou ajudar. O que eu estou fazendo? Eu estou agindo dessa maneira aqui? Não estou agindo dessa maneira, de que eu ajudo o meu próximo, isso volta para Deus e Deus cuida de mim. Não, porque eu estou querendo saber o que ele vai fazer com o que eu estou dando. Eu estou exatamente nesse princípio aqui, em vermelho, do homem natural. Eu estou ajudando, mas estou querendo saber se a minha ajuda vai fazer esse homem ficar numa condição de que no futuro ele possa me devolver. Porque se ele vai jogar meu dinheiro fora, eu não ajudo. Aí você diz assim, não, mas espera aí, pastor, tem uma questão aí. Aquela irmã que não está aqui hoje, né? Mas eu estou ajudando esse homem a ir para o caminho do mal. Eu estou dando dinheiro para ele beber. Né? Eu não estou dando para ele beber. Eu dei o dinheiro para ele e falei assim, quanto é a cachaça? 50 centavos, então toma R$1, toma 2. Eu fiz isso? Não fiz isso. Eu não estou dando dinheiro para ele beber. Ele decidiu fazer aquilo com o dinheiro que eu dei. A decisão é dele. A decisão é dele. Tá? Ele decidiu fazer isso. Por isso esse pecado está sobre ele, não está sobre mim. Mas ele é doente, né? Ele não consegue resistir à compulsão por beber. Sim. Dentro da perspectiva do alcoolismo, causar uma dependência química, uma dependência física. Tá? Mas existem outras questões nessa relação. A dependência é química e é física, mas o que o leva a começar a beber, não. O que o leva a começar a beber, não. O que o leva a começar a beber é o ambiente. Inclusive falei isso para o Ricardo. Falei, Ricardo, você não pode te arrancar de dentro de você a vontade de usar qualquer tipo de droga, mesmo álcool. Mas você pode não estar no ambiente em que todos usam e que te levará a usar também. Isso é com você. E a dependência química, física, com 30, 60 dias, acabou. Passou a abstinência, acabou. Né? Ela não brota mais no organismo com aquela vontade. Você tem a vontade pelo hábito, você tem a vontade pelas companhias. Psicológica, né? Psicológica. É a questão do cigarro também. Né? No início a nicotina faz falta para o seu organismo. Você sente aquela irritabilidade, mas passou esse período, qual é a dependência que fica? Não. A psicológica, não é? Que você, de repente, leva a mão ao bolso para pegar um cigarro. Você nem com vontade está. Né? Então fica aquela dependência psicológica, de que era um hábito, né, aquilo que você fazia. Tá? Então,
sobre isso, essa questão que nós estamos falando. Agora, sobre esse esquema aqui, irmãos, então, quando nós ajudamos o nosso próximo, não temos aqui, não cabe aqui, não cabe dentro do caráter de Deus, pensar se esse próximo precisa e o que ele vai fazer com a minha ajuda. Pastor, mas o ímpio não vai falar assim que a gente é interesseiro? Interesseiro, não está fazendo por amor ao próximo, está fazendo esperando que Deus te dê o retorno. Está fazendo? Mas quem deu primeiro? Deus. Então eu não estou esperando que ele dê o retorno, eu estou retornando para ele o amor que ele teve por mim na cruz. É esse amor que me constrange, é esse amor que me faz ter essa atitude. Né? Eu não estou esperando que ele me dê mais nada, porque ele já deu o que ele tinha de melhor. Eu estou retornando para ele. Pastor, mas em gratidão. Nessa questão de dar, que às vezes fica um pouco difícil para cada uma pessoa, lá em Madureira tinha uma velhinha que pedia esmola e todo mundo a conhecia como rica, porque ela tinha casas de aluguel, ela não tinha necessidade. Então eu, como uma serva de Deus, independente que se ela era milionária, ela estava pedindo, eu dou. Correto. Correto. Eu não tenho coração. Eu não dou não, pastor. Você não tem coração? Eu não tenho vontade, eu não tenho vontade. Para ajudar. Eu também. Se você tem um amor, Mas é por até isso, depois porque da aula. você está ajudando a pessoa. Por isso que você não tem vontade. Eu não dou Você está não. ajudando a Tem pessoa. aquele versículo que fala, né? Mais bem-aventurado é o que dá que o que recebe. É. Eu acho que é por isso, né? Porque quem deu está agradando a Deus no caso de 10%. Exatamente. E quem recebeu satisfez a necessidade. Não, se eu ver que é uma pessoa pobre, eu dou. Mas se eu souber que é uma pessoa rica, eu não dou não. Não dou de jeito nenhum. Da mesma forma que se eu souber que é uma pessoa que vai usar meu dinheiro para fazer qualquer outra coisa, eu não dou. Irmãos, é o mesmo de que você dizer assim, para que você vai usar esse dinheiro? Aí a pessoa diz assim, eu vou comprar um remédio, meu filho está doente. Não, eu já... Aí essa pessoa diz assim, não, tem um circo na cidade, eu estou doido para ir lá ver. Você pode me dar esse dinheiro? Não. Poxa, você vai se divertir nas minhas custas? Você vai se divertir com o meu dinheiro? Mas quem é que julga, irmãos, as necessidades do ser? Quem julga a necessidade é aquele que está pedindo, porque senão ele não estaria pedindo. Pastor, mas é difícil, porque assim, olha, eu já vivi duas experiências no portão da minha casa. Uma menininha, assim, tamanho do Matheus. Ela bateu a primeira vez com a listinha de material de escola. Aí eu não tenho dinheiro, elas vão começar, minha mãe tem outros filhos. Uma menina que falava bem. A senhora pode me ajudar? Eu falei, posso, de quanto que você precisa para comprar o material? Aí eu preciso só mais isso. Eu falei, ok, é tanto. Dei o dinheiro a ela, na mesma hora ela atravessou, foi no Guedes, em frente à minha casa, para comprar o material. E eu fiquei na janela olhando, que bonitinho. Dá até prazer da gente ajudar. Passado uns meio ano, ela voltou. Aí eu estou precisando comprar isso assim e tal. Eu tomei ajudar. Passou mais meio ano que ela voltou. Eu falei, mas peraí, você só tem a minha casa para tu pedir? Não tem outro lugar? Ela falou, não, eu peço em vários lugares. Aí eu falei, eu não tenho. Eu falei, mas as minhas enjoadas. Eu não sou hipócrita, eu sou assim. Não tem mais. Mudar esse pensamento, precisa mudar esse Ela esquema. nunca mais foi me pedir. Agora eu senti um arrependimento de ouvir a aula. Precisa mudar. Ter feito isso. Olha só, primeiro, alguém pede porque gosta porque acha bonito? Lá ela conseguia Conseguia, tadinha. Alguém pede porque gosta porque acha bonito? Não, Não, ninguém quer pedir. Tá? Se você puder fazer por outros meios, você não vai pedir a ninguém. Né? Por isso a gente trabalha. Né? Por quê? Porque é um meio pelo qual a gente não vai precisar pedir. Então se trabalha. Tá? Então ninguém gosta de pedir nem acha bonito isso. Segundo, quem é que julga a necessidade? Sou eu que estou dando ou aquele que está pedindo? É o que está pedindo. Ele é que sabe por que ele está pedindo. Ele que Até que julgou qual é a a necessidade necessidade. dele seja, como você falou, aí no circo. Correto. Ele julgou que era uma necessidade. É tão necessário para ele que ele se dispôs à vergonha de pedir.
Aí, eu que estou dando, vou dizer assim, isso não é necessidade. Está entendendo? Então eu peguei a vergonha que ele está sentindo de pedir, joguei no lixo. A vergonha dele não vale nada para mim. Tá? Ele achou que era tão necessário que ele resolveu pedir. Ele resolveu passar vergonha de pedir. Aí eu digo assim, o senhor está precisando não. Né? A gente está falando, nós comentando agora do circo, lembrei que quando a gente foi em Mariana uma vez descarregar, tinha um circo lá e o rapaz estava pedindo dinheiro para ir, pastor. E teve uma pregação lá depois. De repente, sim, olha só, tá vendo? Né? O rapaz pediu dinheiro para ir para o circo, chegou lá no circo, teve uma pregação depois do espetáculo. Você estava na porta, julgou e falou assim, não, dinheiro para circo eu não dou não, vai trabalhar. Eu lembrei agora que dia a gente... Deus tem seus meios. Deus tem seus meios. Né? E então, irmãos, tem que mudar esta relação nossa com aquele que pede. Tá? Aquele que está pedindo, ele já se dispôs a passar a vergonha de pedir. Então significa que o que ele vai fazer com o seu dinheiro é muito importante para ele, mesmo que seja beber uma cachaça. Tá? É muito importante para ele, porque foi mais forte do que a vergonha. Tá? Aí você diz assim, pastor, mas eu estou colaborando. Eu não estou colaborando. Ele decide o que fazer com o dinheiro. Pastor, mas ele mentiu para mim. Ele disse que é para comprar o remédio e comprou a cerveja. Não importa, porque eu não tenho que saber o que ele vai fazer. Quando alguém chega no seu portão e diz assim, eu vim aqui pedir uma ajuda, eu estou precisando de um dinheiro. Aí quando a pessoa disser assim, sabe para quê? Você diz assim, não preciso saber. Não preciso saber, você está precisando, você está pedindo, então eu vou te ajudar. Eu não preciso saber, irmãos, para quê? É só olhar Jesus no lugar. Exato, eu não preciso saber para quê. Esse próximo aqui, ele não tem que me dizer para quê que ele está precisando, porque ele está me dando uma oportunidade de agradecer a Deus pelo que Deus fez por mim. Ele está me dando uma oportunidade. Pode falar isso? Claro, claro. Olha só, ele está me dando a oportunidade de agradecer a Deus por não estar no lugar dele. Tá? E o espírita é mestre nisso. É mestre. Eu já cansei de ouvir espíritas dizerem assim, não me agradece, senão você atrapalha o meu favor. Você tira o efeito daquilo que eu fiz, se você me agradecer. Mas já tem ganho o galardão. Exatamente. Não faz nada por mim, não me agradece. Senão, eu não recebo. Não recebo. O Espírito é mestre nisso. Mas também não é por amor a Deus, é porque ele acha que através da bondade que ele vai dar a salvação. Perfeito. Através das obras. Ele está no aprimoramento para chegar à santidade, para poder ir para o céu. Ele veio reencarnar. Olha como as relações são diferentes. Como é que funciona isso aqui dentro do Espiritismo? Funciona da seguinte forma: Deus não fez nada por mim. Ele irá fazer se eu fizer pelo meu próximo. É totalmente diferente, irmãos. Raciocine sobre isso, tá? Deus não fez nada por mim ainda. Ele irá fazer se eu fizer pelo meu próximo. Então eu faço pelo meu próximo não me devolve, e aí Deus faz por mim. O que eu falei para vocês no início? Deus fez por mim primeiro. Eu faço pelo meu próximo em gratidão ao que ele já fez. É o contrário, Tá? O nosso é assim e o deles é o contrário. Exatamente. Tá? Pensem nisso. Eu faço porque o amor de Deus me constrange, porque eu sou devedor a Ele. Eu devo pelo que Ele fez por mim. O que Ele fez por mim não tinha preço. Eu não podia pagar. Tá? Então raciocine sobre esse triângulo aqui, né? Que eu criei agora, para poder explicar isso. E para nós entendermos essa relação com o nosso próximo. Quando eu falo para vocês assim, na hora da oferta, dê uma oportunidade de Deus te abençoar. Oferte na casa do Senhor. É a mesma sistemática. Dê uma oportunidade para Deus
ver a gratidão que você tem pelo que Ele te fez. Ajuda seu próximo. Tá? Na verdade, essa pessoa que bateu na sua casa não bateu para te incomodar, não. Ele bateu para te dar uma chance de você agradecer a Deus por não estar no lugar dele. Ele agradeceu para te dar uma chance de agradecer a Deus pelo que Deus já fez por você antes, que você estava perdido, né? Então, veja esse próximo aqui, irmãos, de outra maneira. Veja esse próximo aqui como alguém que foi enviado por Deus. Como alguém que foi enviado por Deus. Né? Eu vou falar isso, pastor, quando alguém vier me pedir no meu portão. Obrigado por você ter vindo aqui. O Alto da Compadecida, que não é uma produção evangélica, né? O Alto da Compadecida, que não é uma produção evangélica, tem uma cena muito interessante sobre isso. Né? Primeiro, Jesus é negro, né? E segundo, que depois que ocorre toda a trama e que aqueles dois tinham recebido um dinheiro grande e estão com o dinheiro, mas eles tinham feito uma promessa de dar o dinheiro para o necessitado. O necessitado que aparece é Jesus, na beira do caminho, né? Eles não reconhecem Jesus e eles estendem a mão e falam: eu estou precisando de uma ajuda. Aí um deles fala assim: dá o dinheiro todo. Mas o dinheiro todo? Eu fiz a promessa, dá o dinheiro. O outro não quer dar de jeito nenhum, né? Ou promessa sem jeito, ele fala, né? Ele não quer dar o dinheiro, mas o esmolante é Jesus, né? É o próprio. E aí ele dá o dinheiro porque tinha feito a promessa, né? Então, esse próximo aqui, irmãos, veja esse próximo como um enviado de Deus, como alguém que Deus enviou para te dar uma oportunidade de demonstrar sua gratidão pelo que Deus já fez. Deus pagou primeiro. Quem está em dívida somos nós. Quando Nós vem que estamos uma em dívida. pessoa assim, pedir um alimento na minha casa, aí eu me lembro. Quando é dinheiro, agora eu não estou me lembrando bem. Mas quando é alimento, um pouco de comida ou um alimento para ele fazer, eu me lembro daquele tu me deste, quando eu tive fome, tu me deste de comer. Sim, eu me sim. lembro na hora. Né? Tive sede, me deste de beber. Sendo estrangeiro, você me acolheu, né? Estando nu, você me vestiu, e enfermo e na prisão, você foi me visitar. Esse conhece Jesus. Mas aí, olha que não há pergunta daquele. Mas Senhor, mas olha só a pergunta logo seguinte é assim: mas Senhor, quando o Senhor esteve preso que eu não fui te visitar? Aí ele diz: não foi para mim, foi para é para Ele que você tem que fazer. Deus não precisa da sua esmola, né? Deus não precisa da sua ajuda. É Ele quem precisa, o teu próximo. Mas fazendo para Ele, você faz a Deus. E olha que esse versículo não é uma figura, né, de linguagem, não é uma história, né? Esse versículo é o que acontecerá no dia do juízo, em que Ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Tá? Mas como o Senhor não nos conhece? Nós pregamos em teu nome, nós expulsamos demônios. Ó, eu não conheço vocês através do próximo. Eu nunca recebi a gratidão de vocês através de uma atitude para aquele que necessitava. Isso é sério. Isso é sério. Tá? Isso é grave. Né? Nós não vamos ajudar para fazer bonito, não. Né? Não vamos ajudar porque realmente eu estou vendo que ele está precisando. Não. Eu vou ajudar por causa disso, porque Deus espera de mim essa gratidão. Tá? Então, irmãos, esses são sentimentos do caráter de Deus que eu vou expressar se eu me aproximo dele. Então, se eu me aproximo dele, eu consigo ser longânimo, eu consigo ser benigno e eu consigo exercer a bondade, né? Essa bondade, como nós chegamos aqui por causa da explicação da bondade, né? Eu só consigo ser bom se eu tenho o caráter de Deus. E essa bondade não está vinculada a nada. Vamos lançar isso aqui. Não é circunstancial. Não está vinculada. Tá?
do mundo, ela não está vinculada a nada. Não está vinculada ao fato de alguém ter sido bom para mim. Tá? Não está vinculada a nenhuma circunstância também. Vou dar para receber. Vou projetar para o universo para ele me devolver. Essa bondade não está vinculada a nada, porque essa bondade está para esse esquema. Tá? Eu faço, vai para Deus, retorna para mim, eu expresso através do próximo a gratidão daquilo que Deus já fez antes. Benignidade, da mesma forma. Da mesma forma. Benignidade não é bondade. Não, vamos ver o que é ser longânimo, o que é ser benigno, né, e o que é ser bom. Bom, primeiro, longanimidade. Vamos partir da característica de Deus, de ser longânimo, para nós podermos entender. O que é a característica de ser longânimo em Deus? Ser longânimo em Deus é aquele que está sendo ofendido, é aquele que foi ofendido e não revida instantaneamente. Revida depois. Ele não revidará instantaneamente. Né? Ele ofensa. Bom, então ele foi ofendido e não revidou. Foi ofendido de novo, não revidou. Foi ofendido outra vez, não revidou. Né? Essa aqui é a linha da longanimidade. Falei para vocês, vamos partir da perspectiva de Deus. Né? Deus foi ofendido por Adão. Né? A sua longanimidade é que faz com que ele não destrua o homem. A sua longanimidade. O que não significa que o homem não vai colher pelas bobagens que fez. Exatamente. Está feito. Exatamente. Se não vai que vem depois, se uma coisa que você anda vai falar. Olha que Não. dedinho. Tá? Tá bom? O que a Sheila falou, bem colocado. Não significa que esse homem não vai colher sobre o que ele plantou. Tá? Mas a longanimidade é isso. Perguntaram a Jesus, os judeus são bem astutos, né? Perguntaram a Jesus assim: mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes. Né? Jesus faz o quê? Aponta a linha da longanimidade. 70 vezes 7. E tem gente que come. 489. Já tem 489, estou quase. Então, irmãos, Jesus aponta a linha da longanimidade. Tá? Da mesma forma que Deus é longânimo para conosco, nós temos que ser longânimos para com quem? Com o nosso próximo. Né? É Deus que vai me fazer raiva? Não. É Deus que vai me injuriar? Não. É o meu próximo. É Ele. É Ele que vai me fazer perder a paciência, não é Deus. Né? Então é para Ele que eu tenho que apontar a minha longanimidade. Nos mandamentos, os 2 primeiros são os mais importantes. Amar a Deus sobre todas as coisas e como a ti mesmo. O próximo como a ti mesmo. Jesus disse, e daí, resume toda a lei. Isso resume tudo. Resume toda a Né? lei. Porque é entre o relacionamento homem e Deus e homem com homem. Né? Então 10 mandamentos. Decálogo. O que acontece? Existem 2 em relação do homem para com Deus.
Porque se você roubar o que é dele, ele te mata, né? Então, a relação das leis de Deus são para que o homem viva bem e seja feliz, né? Só tem 2 mandamentos em relação a Deus, né? Ama Ele sobre todas as coisas, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, não terás outros deuses diante de ti, tá? É só isso que Deus exige, o resto é homem, é homem. Então, essa temperança aqui, irmãos, ela vai apontar para o meu próximo, assim como os demais gomos do fruto do Espírito. O que eu faço aqui em relação a Deus, irmãos? Eu preciso ser manso para Deus, para com Deus? Eu tenho que ser manso para o meu próximo, né? Essa aqui eu tenho que ter em relação a Deus. Amor não? Tá? Amor não? Não, o amor vai ser apontado para lá, para ele, para o próximo. Esse amor vai ser apontado para o próximo. É porque esse amor que você mostra para o próximo é que você mostra o que ama a Deus, porque o Deus você não vê, e o próximo você Correto. vê. Como amarei a Deus que eu não vejo, se eu não amo o próximo que eu vejo? É o que está escrito. Eu sempre achei que era mais. Eu sempre achei essa frase. Como amarei a Deus que eu não vejo, se eu não amo ao próximo que eu vejo. Eu pensava assim, é bem mais fácil amar a Deus que eu não vejo. Porque o próximo me faz raiva. Porque e Deus não está te me incomodando em não me incomoda em nada. nada. Eu sempre pensei isso. Então, mas eu vou expressar a minha temperança para com Deus? Não, para com o meu próximo. Eu vou expressar a minha mansidão para com Deus? Não, para com o meu próximo. Tá? O meu próximo, irmãos, ele foi colocado no meu caminho exatamente para poder formar este esquema de que através dele é que eu vou expressar a minha gratidão para com Deus. Ele não foi colocado na minha vida por outro motivo nenhum. Mas tem coisas que a gente fica na mente, por exemplo, um fato que aconteceu comigo, eu não sei, na realidade eu não sei se eu agi errado ou se eu agi certo com relação a Deus. Eu fui no centro, isso já faz alguns anos, e comprei uma antena. O homem estava lá com a televisãozinha e estava uma imagem maravilhosa. E a minha casa tinha uma imagem péssima na época. Eu comprei, cheguei em casa, o Ismael botou para mim, não apareceu uma imagem, nada, só chuveiro. Eu botei na caixinha, fui pro centro. Cheguei, o rapaz estava lá vendendo. Chamei ele assim, pastor, eu vim te devolver a antena, eu quero o meu dinheiro baixinho, porque não pega nada na minha casa, só ia lá me tirar. Aí ele falou, não, mas não foi eu que vendi. Ele argumentou, foi você sim que me vendeu. Agora, se você não vai me devolver o dinheiro, eu vou ligar para a polícia vem aqui. Aí ele falou, se a senhora me acompanha, eu acompanhei ele, foi até mais na frente, pegou a antena e me deu os R$10. Eu não sei se eu fiz certo, porque ele continuou vendendo lá para os outros. E se eu devia ter pensado, deixa pra lá, ele precisava desse dinheiro, deixa ele vender, não, era R$10. Esse é direito nosso. Esse é direito nosso. Né? Não atendeu a sua necessidade, você não pode. O que tu fez foi ter acompanhado ele, porque sabe lá para onde queria tirar, te dava um tiro, uma paulada. Veja bem, olha só, eu não vou dizer para ele que ele está enganando as pessoas. Eu vou dizer para ele, não me atendeu, onde eu moro não funciona. Aqui está funcionando, você está debaixo da torre, mas onde eu moro não funciona. Tá? Então não atendeu as minhas necessidades, eu tenho que devolver, é direito. Não quis devolver, é direito chamar a polícia ou recorrer a qualquer outra autoridade. Até porque ele não estava pedindo, nem você estava ajudando o próximo, você estava um produto que não é uma relação comercial que é regida por lei. Tá? Mas então, irmãos, temperança é isso. Por que ou melhor, longanimidade. Longanimidade é isso. Por que eu tenho que ser longânimo, né, para com o meu próximo? Por que eu não trato do meu próximo conforme a lei, o código de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente, né?
Bem lembrado. Bem lembrado. A Bíblia diz o quê? Que o homem tinha uma dívida muito grande, né? E esse senhor, esse credor, chega e cobra a dívida. Ele diz: eu não tenho como pagar. E esse credor diz: eu vou perdoar a sua dívida. Eu não vou te levar como escravo nem os seus filhos, eu vou perdoar a sua dívida. E ele perdoa a dívida. E essa pessoa sai dali, esse devedor sai dali feliz, e logo à frente ele encontra uma pessoa que o deve bem menos. E ele não perdoa a dívida e leva como escravo os filhos daquele homem. Tá? Então é a mesma coisa. Nós temos com Deus uma dívida muito maior que nós não podemos pagar. Ele perdoou. E agora alguém tem uma dívida com você bem menor e você quer puni-lo por isso. Você não quer dar oportunidade a essa pessoa. Tá? Então é exatamente isso. Tá? Por isso nós temos que ser longânimos, porque Deus é longânimo para conosco. Imagine você, se eu pecasse hoje e chegasse amanhã e Deus dissesse assim: olha, pelas minhas contas aqui, já é a 1000ª vez. Chega, não quero mais saber de você. Tá? Mas ele nunca faz, uma hora ele faz. Não. Só no julgamento, mas aí entram outras questões de você viver no pecado. Eu estou dizendo daquele que não vive no pecado. Tá? Eu estou dizendo daquele que peca acidentalmente. Quantas vezes você irá pecar acidentalmente? Quem é que sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quantas vezes eu vou pecar daqui até eu chegar no céu ainda? Não sei quantas vezes. E Deus terá misericórdia de mim, porque eu não vivo na prática do pecado. Tá? Eu não vivo na prática do pecado, mas estou sujeito a ele? Estou sujeito a pecado. Tá? Então essa longanimidade é de Deus para conosco, e Deus requer que ela volte através de quem? Através do próximo, do nosso amigo. Professor, é bastante complexo tipo o homem natural, né? Que eu não devo considerar. Não, o homem natural não tem condições de entender isso. Tá, então. Não tem. Eu não sei, então eu estou praticando, mas eu estou aprendendo. É um pouco difícil você analisar o que você pode cobrar e o que você não pode cobrar. Por exemplo, um profissional presta serviço, pegou uma máquina minha para consertar. Passou 2, 3, 4, 5 meses, o cara não aparece. Aí falou: o serviço dela fica em X, mas como você tem interesse em vender, vou vender ela para você por Y. Tá? Tudo bem. Aí você fecha com o técnico isso. Aí ele não te paga, não te devolve a máquina, e fica por isso. Passa um ano. Eu vou te dar o limite. E aí o que acontece? Aí você fala: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar esse camarada na justiça, e ele vai ter que pagar que seja R$10 por mês. Um exemplo. O outro, uma vendedora de roupa. Você comprou uma roupa que não serviu, não ficou legal, mas a pessoa vende, pegou sua roupa para vender e ficou de te pagar. E ela teve uma divergência com alguém na sua casa. Ela se sentiu no direito de não te pagar, simplesmente. Não olha para você, não te pagou e ficou por isso mesmo. E aí? Vou te dar o limite dessa relação. Esse é o limite dessa relação. É o limite da lei. Se existe uma lei que regula, você vai procurar os seus direitos dentro do limite da lei. Não pode extrapolar esse limite. Tá? Técnico, pegou a sua máquina para consertar, não consertou, não devolveu. O que a lei diz a respeito disso? A lei vai dizer que você tem direito A, B, C, D. Tá? De exigir que ele te devolva consertado. A lei diz isso? Diz. Perfeitamente. Então você vai exigir isso. Aí você está dizendo assim: vai, pastor, mas tudo é regulado por lei. Então, o senhor não me disse nada. Disse sim. Advogado, na maioria dos casos, ele existe para quê? Infelizmente, para extrapolar o limite da lei. Ele vai dizer que, além de ter ficado sem a máquina, você teve um prejuízo muito grande, porque um dia você ia sair para ver um emprego ou fazer um negócio e não pôde porque sua roupa estava suja. Nossa, ele acrescenta. Extrapolou o limite da lei. Tá? Então o seu limite é a lei. O que a lei diz e é justo, sim. Até onde é justo você pode ir. A partir do momento que não é mais justo, não. Aí você diz assim: olha, pastor, mas tem gente que faz isso? Claro que tem. Claro que tem. Vou extrapolar o limite da lei para fazer o maior mal que eu puder para ele poder pagar pelo que ele me fez. Pelo que eu acho que ele me fez. Porque eu acho que o dano que ele me fez foi muito maior do que simplesmente não ter devolvido a máquina.
Então eu quero que ele pague por isso, pelo que eu estou achando que ele me fez. Tá? Porque tem pessoas que dizem assim, não interessa me devolver só meu dinheiro. E a raiva que ele me fez? Quem é que paga? Então eu quero que ele pague. Aí a lei é você. Quem está determinando o que vai ser pago é você. Você virou a lei. Tá? Isso não é justo. O seu limite é o limite da lei, o limite do que é justo. O que é justo? Te devolver consertado como ele prometeu. O que é justo? Te devolver os 10 reais. Agora, se você vai lá e fala assim, o negócio é o seguinte, eu paguei 10 reais, mas eu quero 20, senão eu chamo a polícia. Isso é justo? Extrapolei o limite da lei. O rapaz pode ficar com medo de pagar os 20. Não, mas tem que saber, pastor. Vamos supor, tem que pagar os 10, mas vamos supor, 10 reais foi o ano passado. Hoje esses 10 reais não valem. Correção. Você está no limite da lei, a lei garante a correção. A lei garante a correção do seu dinheiro. Não tem problema nenhum. Tá? Tá. Agora e a questão da longanimidade? Vamos dar um exemplo. Da longanimidade? Eu estou falando a questão de prejuízo que a pessoa te causa, aí você tem a opção de perdoar ou não, ou de recorrer à lei. O exemplo é em relações onde não existe lei que determine. Aí vai valer qual a lei? A lei da longanimidade, a lei de Deus, a lei da justiça de Deus. Tá? Você vai analisar no seu interior, é justo eu fazer isso? Não há lei que regule. É justo eu fazer isso? A sacoleira, sacola, se é, não há lei. Tá? Né? É justo uma pessoa pegou algo seu para vender e não te pagou. O que é justo? É justo o objeto de volta ou o valor em dinheiro. Tá? Mas é justo eu fazer que ela passe uma vergonha pública? Não é necessário. Você está extrapolando pela raiva pelo que ela te fez passar. Você está extrapolando. Tá? Aí entra a longanimidade, irmãos. Excedeu a lei, tem que entrar a longanimidade. Não há lei também, tem que entrar a longanimidade. Quando não há lei que regule. Tá? Aí predomina a justiça, que você deve tratar essa pessoa da mesma maneira como que você gostaria de ser tratado. Mas, pastor, e a pessoa que brigou com um ente da família, aí não fala comigo e também não me paga? E aí? Então, não há lei que regule essa relação. Ninguém fez contrato, não há lei que regule esse tipo de transação comercial. Tá? Você vai agir de acordo com a justiça de Deus. O que você gostaria que ela te fizesse? Ela me devolvesse a roupa depois. Você vai chamá-la e vai dizer, eu gostaria que você fizesse isso. Se ela disser, não, mas não vou fazer. Não há lei que regule, né? O que eu faço? Tira a raiva do coração e perdoa. Ou eu faço um mal a ela do mesmo tamanho do que ela me fez. É mal por mal? Não. Não é mal por mal. Mas vale fazer isso com raivinha, por dentro, esperar passar? Não, o coração, irmãos, não foi feito para acumular raiva, nem acumular ódio. Mas isso aí é independente da nossa vontade. A gente sente a raiva, mas não, Senhor, eu vou me contrariar por amor de ti. Independente da sua vontade, a raiva que você tem, o ódio, Vai passar, pastor. não é independente da minha vontade, só entra no meu coração o que eu quero. A ira sim, a raiva sim, ela vem, mas ela tem prazo de validade. É isso que eu estou falando, vai passar. Ela tem prazo de validade. O que a Bíblia fala sobre a ira? Não se põe o sol sobre Não se põe o sol sobre a sua ira. O sol se põe quando? Quando acaba o dia, não é? Então a sua ira não pode durar mais do que um dia. Você não pode amanhecer com ela. Não pode amanhecer com ela. Senão ela não sai mais. Não. A Satanás é especialista em cuidar de rancor, de ódio, de raiva. Ele é especialista em regar para fazer crescer. Tá? Ele vai botar essa pessoa na sua frente e não vai virar o rosto para você. Aí você vai dizer, tá vendo? Eu sabia que aquilo que ela me fez não foi por acaso. Tá vendo? Agora passou e não fala comigo. Tá? Satanás cuidando daquilo que ele plantou. Tá? Vai só regando. Isso vai crescendo e vira um ódio. Se virar ódio, expulsa o Espírito Santo de dentro do seu coração. Expulsa o Espírito Santo de dentro do seu coração. Olha como é que a coisa é grave, irmãos. Expulsou o Espírito Santo do seu coração, expulsou o amor, expulsou a paz, expulsou a alegria. Aí além da raiva vem o desejo de vingança, não é o seu. Aí vem a vingança. Tá? Por causa de uma
roupa, Chile, né, que você deixou que Satanás plantasse um ódio dentro do seu coração por causa de uma antena de 10 reais, né, o Espírito Santo vai sendo expulso do seu coração e você vai perder essa alegria que não tem preço, essa paz que não tem preço. Pelo amor de Deus, joga isso fora para lá. Fica com a sua antena, fica com a sua roupa, me deixa com a minha alegria. Aconteceu isso comigo no caso também de roupa. E a menina, uma vez, quando eu fui cobrar ela disse para mim que ela não tinha para me pagar e que eu estava tirando leite da boca dos filhos dela, querendo receber o que ela tinha comprado. Ela não me devolveu e eu, na hora, falei para ela, não concordo com você, porque você, quem comprou, quem quis comprar foi você, então não sou eu que estou tirando leite dos seus filhos, né? Mas, tudo bem. E ela não me pagou, e desde aquele dia ela não falava mais comigo. Ela passava perto de mim e virava, mas eu acho que era mais porque ela estava envergonhada. Então um dia eu passei perto dela e ela, assim eu parei e chamei ela, falei assim, oi, tudo bem? Você tá boa? Aí eu ficou assim meio sem graça, tudo bem. Falei, os meninos estão bem? Tá tudo bem. A partir daquele dia ela voltou a falar comigo, entendeu? Então ali eu quis mostrar para ela que eu não tinha guardado nada dela, né? Deixava aquilo para lá. Já que ela não podia me pagar, deixava aquilo para lá. Mas é aquele o leite da boca das crianças. Você é filha de Deus. Ela não é. Você vai esperar essa iniciativa dela? Não é, Você é filha do diabo? Justamente. Você vai esperar essa iniciativa do filho do diabo, e não de você. Ah, pastor, mas sou eu que tenho sempre que tomar iniciativa. Quem é o filho de Deus e quem quer herdar o céu? Eu. Tá? Pense nisso, irmão. Ele não está herdando nada, ele vai herdar o inferno. Você quer esperar essa iniciativa dele? Você que é o herdeiro. Essa iniciativa tem que vir de você, que é o filho de Deus. Mesmo que seja errado, a gente tem que iniciar. Exatamente. Mesmo que a outra pessoa esteja errada. Foi ela quem te causou dano, foi ela quem te ofendeu, não interessa. Ele ainda falou coisas assim, né? Que se fosse outra pessoa, teria ficado com raiva, né? Na hora, não fiquei com raiva porque graças a Deus não consigo guardar. Mas ainda falei para ela e tal, mas ela ficou, eu acho que com vergonha, porque depois daquele dia ela passou a falar comigo e tal. Então, eu quis acabar com aquilo ali para aquilo não crescer, Aquele né? que não é o filho de Deus está com o coração cheio de coisas de Satanás, que Satanás colocou. E você vai esperar que a longanimidade, a bondade e a mansidão venha dele? A longanimidade, a bondade e a mansidão tem que estar dentro do coração do Filho de Deus. É Ele que tem para dar. Tá? Pense nisso nas suas relações. É você que tem para dar. Ao passo que nós sempre estamos exigindo que quem não tem para dar é que dê. Eu quero que o filho seja manso comigo. Como? Ele não aprendeu de Satanás a ser manso. Você que tem aprendido de Jesus Cristo a ser manso. Quanta pessoa já perde também um dinheiro no caso para fazer uma coisa errada? Você quase não te fala que eu vou fazer isso. Não, se ele falar, eu não posso fazer. Se ele falar, eu não posso fazer. Eu não entendi. Tá? Se ele chega para mim e fala assim, eu peço dinheiro porque eu estou precisando comprar uma arma para matar um cara que está me devendo. Se ele falar isso, Não, o cara posso pede fazer. um dinheiro emprestado para comprar droga. Não, se ele disser, Cláudio, eu não posso fazer. Tá? Agora, se ele não disser, e se ele inclusive mentir, eu não tenho nada com isso. Não tenho nada com isso. Quando você sabe que é daquilo, Tá? né, que a pessoa está fazendo, vai pede para aquilo, entendeu? Eu vou supor, o cara estava fazendo lá e ele ia comprar a droga lá. Aí chegou lá perto do fulano pessoa. Eu ouvi ele pedindo, ele foi até mim. Eu falei, não. Não, aí você deve explicitar. Eu não vou te dar esse Não, falei dinheiro, que eu não ia. né? Porque eu sei que você vai comprar a droga com eles. Já falei com ele, eu não quero para mim, eu não quero para você. Não, aí é outro caso. Mas Né? passou se comprar uma arma e cometer um homicídio e ele não tiver medido, mas a polícia descobrir que eu te emprestei o dinheiro, Não. eu sou envolvida. Não. Eu não sabia, você vai ter isso, não. Né? Nesse caso não.
Então, irmãos, olha só, é interessante como nós estamos, na maioria das vezes, esperando o fruto do Espírito no coração do ímpio. Eu estou esperando o fruto do Espírito no coração do ímpio, naquele que não tem Deus. Eu espero que ele seja manso e educado, né? Eu espero que ele tenha temperança. Eu que sou filha de Deus, é difícil eu ter. Exatamente, mas eu quero que o ímpio tenha. Como é que é incrível isso, não é? Eu chego num estacionamento e só tem uma vaga. Aí o ímpio vê que eu estou esperando, mas ele vem correndo e entra na vaga. Poxa, esse rapaz não é manso. Ele estava vendo que a vaga era minha. Mas eu quero que o ímpio seja manso, que ele me dê a vez. Eu não posso exigir isso de quem não tem, irmão. Eu acho mais difícil aí na família. Eu acho que a família é grande. Na família é difícil. Muito. Na família é difícil. A família, ela é engraçada. É interessante o que a irmã falou agora. Porque a família, ela é a igreja é uma extensão da família. A igreja ela é uma extensão da família. Tá? E nós somos muito mais provados dentro da família e dentro da igreja do que fora. Então a família e a igreja foram colocados na nossa vida para quê? Para sermos testados. Aqui estamos sendo testados. Tá? Na família eu não acho não. Com todos os problemas que a família tem, eu acho bem mais fácil você ter todos esses frutos do Espírito. Mas na rua com um estranho, eu acho que se a família é toda cristã, que bênção, que maravilha. Ah, pastor, mas sempre tem um que não age de acordo. Sempre tem um que não age de acordo com os princípios cristãos. Não tem problema. Chama ele e abre as escrituras. Sua atitude está em desacordo com as escrituras. Você serve a Jesus. Você não devia agir assim. Agora, eu posso fazer isso para o ímpio? Como é que eu vou chamar o ímpio e falar assim, você não está agindo de acordo com as escrituras? Claro, não veio isso. Isso para mim não vale nada. Não, mas eu acho mais fácil perdoá-lo. Assim, passado 2, 3 dias, você vai trabalhando melhor com você com Deus. Poxa, mas também vou me levar. Agora, quando é um estranho na rua, com quem eu não tenho vínculo de amor. Pois é, mas olha só, eu vou falar uma coisa para vocês que é interessante. Olha só, para colocar uma coisa aqui no coração, uma mágoa, uma ira, precisa de quantas pessoas? Uma. Precisa de uma. Porque uma pessoa pode cometer um ato que ela não tem a intenção, mas que eu entendi como uma afronta, que eu entendi como se ela estivesse me desrespeitando. Ela não teve a intenção de fazer isso, mas eu entendi dessa forma. Então eu peguei e coloquei isso aqui. Precisei de uma pessoa só para colocar. Porque a outra não participou. A outra teve a atitude, mas não participou porque não era essa a intenção dela. Tá? Agora, para tirar isso daqui, eu preciso de quantas? Duas. Para tirar, eu vou precisar das duas. Eu vou precisar da outra pessoa. Eu vou precisar da outra pessoa dizer, eu não tive a intenção. Não, mas e se a pessoa teve a intenção? Não, ela falou que não tem? Não. Porque se ela tem a intenção, por exemplo, o negócio que eu falei do táxi. Eu cheguei no ponto do táxi, estava uma senhora, uma senhora, uma moça, eu e minha filha. Certo? Aí tinha um táxi parado ali sem ninguém dentro. Chegou um outro motorista de táxi e falou assim, espera um instantinho que eu vou ao banheiro. Foi ao banheiro, ficaram 2 táxis sem motorista. Chegou do primeiro, perguntou, quem é que está na frente? Nossa, a senhora ali. Ela entrou e foi embora. A minha filha e a menina entraram em acordo que as duas iam para a rodoviária e iam rachar o táxi. O que foi ao banheiro não voltou. Chegou outro táxi, elas fizeram o sinal, entraram, foram embora. Chegou um homem cheio de pau na mão, passou na minha frente. Aí eu e ele. Mas Deus deixa sempre acontecer. Sempre uma situação dessa. Aí o moço que foi ao banheiro veio. O moço dos pau veio e veio atrás da minha frente. Eu falei, não, senhor. O senhor chegou depois de mim. Abri a porta e falei, a cara da senhora não esquenta não. Eu falei, não esquenta não, que devia esquentar do senhor. Porque o senhor chegou depois de mim. Tá. Aí ele falou, minha senhora, eu estava na frente, o motorista do táxi falou, eu não quero nem saber quem estava, eu não vou levar pau no meu táxi.
Aí eu abri a porta, sentei, porque eu estava na frente dele. Aí esse direito eu não tenho como delimitar no texto, não. Tá, aí você está dizendo que ele fez de caso pensado. Não, né? ele fez. Ele teve a intenção, correto. Correto. Agora eu vou fazer uma pergunta que é a seguinte: o que ele fez, o que o ímpio fez, está em desacordo com o que ele tem aprendido? Não. Ele está certo. Não, mas eu também não estava errado, eu estava na frente dele. Era isso, você não está entendendo o que eu estou falando. Ele está certo em relação ao que ele tem aprendido, ele tem que fazer isso mesmo. Ele tem que mentir, ele tem que enganar, ele tem que ludibriar, ele tem que não respeitar o direito dos outros. Tá? Ele tem que levar vantagem. O que ele fez não está errado na perspectiva dele. Tá? Agora, se eu brigo com ele, o que eu fiz está errado da perspectiva do que eu tenho aprendido, está. Porque a gente tem que ter o entendimento de que eles vão sempre tendenciar para eles. Mas como nós sabemos que esse é parte do mundo e nós não somos. Não somos desse então, nós mundo. Temos que ter outro, o que é difícil, mas é o que Eu não estou dizendo que seja fácil. Eu estava na sua frente, mas não, é o parar para Eu não estou pensar. dizendo que seja fácil. O que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você está querendo exigir do ímpio que ele haja de acordo com o que Deus tem te ensinado. Não, meu irmão, pode ir, porque realmente o lugar era seu, me perdoe. Não, mas não era. O ímpio não pode, não. Você tem que querer que ele haja dessa forma. Não, mas eu teria que falar, não, meu irmão, eu estava na frente do senhor, mas pode ir. Eu vou te dar o meu lugar. Eu estava na sua frente, mas eu vou te dar o meu lugar. Tá? Aí a cara dele é quem mais? Aí você abriu mão do seu direito, você mostrou que você tem aprendido de Cristo. Agora, se eu brigo com ele, eu me igualo a ele e estou mostrando que eu tenho aprendido o mesmo que ele tem aprendido. Tá? Quantas vezes a gente não fala assim, usa-se no mundo esse ditado: da escola que você estudou eu fui expulso. Você está querendo ser esperto? Você está querendo dar uma de esperto para cima de mim. Tá? Então, o que você está dizendo? Estudei na mesma escola que você. Você tem que dizer o contrário. Não estudei nessa escola. Eu não tenho aprendido a ser mais esperto do que os outros, não. Entendeu? Eu tenho aprendido a ser manso. Eu tenho aprendido a ser longânimo. Você não tem aprendido isso, por isso você age dessa maneira. Tá? Porque eu consigo do Espírito, pastor. Só faz isso quem é o Espírito. Quem não é, não tem essa capacidade. Irmãos, eu vou dizer para você que o sangue nunca mais esquentou? Claro que não, irmãos. Existe situação que o teu corpo esquenta. Aí o que você faz? O que você faz nessa hora, pastor? O senhor que nasceu de novo, o senhor que vive em santidade, o que o senhor faz nessa hora? Eu conto até 10, ou então eu viro as costas e saio de perto para não pecar. É isso. Tá? Quantas vezes eu não estaciono meu carro na calçada e fico ali até esfriar o meu sangue, por causa da fechada que eu tomei, porque eu não posso ter uma atitude igual a dele. Entendeu? É isso. Se você parar, irmãos, 2 minutos, você não peca. Se você agir de acordo com a sua, de acordo com um impulso, você vai pecar. Pastor, eu fico triste, assim, porque eu fico muito triste, realmente, porque a gente pensa, eu estou pensando em mim, assim, poxa vida, a gente jejua, a gente ora, a gente lê a Bíblia, ouve hino o dia inteiro, mas aí a gente pensa que a gente está indo bem, mas de repente a gente vem em alguma escola, você vê que não está, você não está conseguindo nada. Mas olha só, o que eu falei naquela aula sobre o ego? Eu não falei que existe uma cruz que você tem que pegar esse teu eu que é grandão e crucificar ele aqui? Esse teu eu está muito grande, tem que pregar ele nessa cruz. Por que você não quer dar a vez para aquele senhor? Por quê? Eu vou ser enganado, eu tenho razão. Era o meu direito, eu estava na frente. Eu tenho direito, tá? É isso, é o eu. Pega esse teu eu e crucifica ele, que você não vai ter mais problemas, né? Por que eu vou fazer isso? Por causa dele. Eu estou fazendo isso por causa do homem que vem querer passar à minha frente?
Eu amo esse homem, eu vou deixar ele me enganar. É isso? Não é isso. Isso é mentira, isso é hipocrisia. Eu amo a Deus, por isso eu vou sujeitar esse filho do diabo. Essa é a verdade. Eu amo a Deus, por isso eu vou sujeitar. Eu vou me sujeitar a essa situação. Eu quero ter um dia, Deus, a oportunidade da vitória de falar assim, olha, eu amo a Deus, irmão, eu vou deixar o senhor ir no meu lugar. Porque eu amo a Deus. É só exercitar. Se você fizer a primeira vez, você consegue. Faz. Faz. Que você vai ver, olha só, faça e você vai ver um poder que existe nisso. Um poder que existe nisso. No dia da blusa, Você viu como é que eu fiquei revoltada? Eu paguei R$100 e fiquei. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz acerca disso? Fazei aos homens o que você quer que eles te façam. Olha o poder que tem isso. O dia que você experimentar fazer, você vai ver o poder que tem isso. Por quê? Porque ele vai fazer aquilo que você queria. Ele vai fazer aquilo que você queria. Quando você disser para ele, eu vou deixar você ir por causa do meu amor a Deus, porque não é isso que eu tenho aprendido de Jesus Cristo. Aí ele vai dizer assim, não, eu faço questão, o lugar é seu. Tá? Você vai ver o poder que isso aí também eu falo, agora o senhor vai ter. vai ver o poder que isso tem. Tá? Vamos ficar por aqui hoje. Semana que vem a gente vai. Vamos tirar nossas ofertas. É uma prática constante, e agora você tem que realmente experimentar para ver o poder que tem. Tem que fazer. Igual essa questão, algumas questões aí da aula de hoje, eu vou fazer ser uma aprendizagem. Eu creio que é uma porta que vai abrir. Para mim poder aprender a fazer. Começar a fazer. Como é que eu vou dizer que eu não consigo se eu nunca experimentei? Eu tenho que experimentar para ver o poder que aquilo tem. Né? Tá? Esqueci meu tempo. Eu não entendi. Aí, pastor, Deus já abençoou a aula. Depois dessa aí eu vou ter que ir lá falar com a minha irmã. Mas tem. E a base é o que eu falei, pense sempre Mesmo que nisso. ela esteja errada. E ela Isso. está errada, não vou ter. Você quer que o ímpio tome a iniciativa e tenha mansidão, tenha o fruto do Espírito? Né? Não, mas espera aí, se não vive como tal é ímpio. Se não vive como tal é ímpio. Se ainda não brotou os frutos do Espírito, ele não vai ter atitude Não. Te garanto que ela vai aprender hoje do contigo. justo. Porque não Exatamente. brotou Olha. ainda. Tá? Realmente é uma mudança radical. Você chegar perto de uma pessoa sabendo que a pessoa está errada e você chegar lá e se desculpar com a pessoa, tem que ser. Ó, o Cláudio está falando que é uma mudança radical. Mas o nascer de novo é o quê? Você quer mais radical do que nascer outra vez? Se eu falar assim, não, Cláudio, você vai melhorar. Isso é uma coisa. Agora, se eu falar assim, você vai nascer de novo, é outra coisa. Mas eu estou nascendo, pastor, porque eu já pedi perdão até minha sogra. Pois é. Aí, que Pois belo. é. Me diz, teve poder? Foi maravilhoso. Não, Tem poder, irmão. Ó, a gente muda mesmo, porque olha só, pouco tempo agora, o rapaz está trabalhando no caminhão lá e ele queria um dia bater no meu filho lá. Ele juntou uns 20 para bater no meu filho. Se fosse antigamente, eu tinha dado um fora mesmo. Quer dizer, eu larguei para lá, entendeu? Eu não falei nada com ele, entendeu? E, como se diz assim, eu ajudei ele. Né? Mas a gente fica magoado, né? A gente fica chateado, porque a atitude do cara, você vê que o cara é ruim mesmo, o cara é mau. Então você fica pensando meio assim, eu sempre fui meio assim, né? Aquele negócio, o cara bateu no colega meu ali, eles abusavam um bocadinho, né? O cara meio franzininho, ia lá e no cara, eu não botava pro cara, eu acertava as coisas. Mas olha só, irmão. Aí eu parei com isso, falei, não posso ficar fazendo isso não. Entendeu? Falei, parar com isso, entendeu? Aí tinha aquele cara lá que valente, batia. Falei, não, eu vou botar aquele cara, eu vou pôr o negócio em dia pro cara.
Eu fazia isso mesmo embora, pastor. Aí que você vai, não posso ficar fazendo essas coisas mais não. Porque aí eu só vou plantando ódio. Olha só, você disse assim, ele é mau, correto. Mas você vai permitir que ele faça com que você também seja? Exatamente. No seu coração, irmão, só entra aquilo que você permite. Ninguém pode botar nada aqui que eu não queira. Você pode querer botar um ódio aqui tremendo, mas só vai entrar se eu aceitar. Se eu não aceitar, não entra. Você pode fazer o que for. Não, mas eu não tenho ódio. Eu ia fazer a mesma coisa que você ia fazer o mesmo, próprio. Você está deixando ele te dominar, é ele que está mandando em você. Ele está semeando uma coisa e tá? está colhendo. Quando ele te obriga a fazer algo que você não queria fazer, ele te obrigou a bater nele, sendo que você não queria fazer isso. Ele está mandando em você. Ele está te dominando. Tá? Agora, se eu não faço aquilo que ele queria que eu fizesse, logo ele não me domina. Então, logo eu sou livre. Eu sou livre. Isso é ser livre. Eu li, pastor Samuel, uma experiência de dois homens amigos. Ele encontrou um amigo e falou assim, vou ali na banca de jornal, vamos lá comigo. Aí o amigo foi. Aí ele foi e falou assim, bom dia. E o jornaleiro não respondeu. Aí ele falou assim, me dá o jornal tal. Aí o homem deu, ganhou o dinheiro e jogou o troco assim. Aí o outro foi, catou o troco dele, botou no bolso e falou assim, bom dia pro senhor, e foi embora. Aí o amigo virou e falou assim, ué, mas todo dia você é tratado assim por esse cara, você trata esse jornaleiro com essa educação? Ele falou assim, claro que sim, ele não tem o direito de estragar meu dia. Todo dia ele faz isso, e todo dia eu trato ele assim. Porque se ele fosse tratar ele mal também, quer dizer, o cara pegou o mau humor nele, entendeu? Então ele não dava ao cara o direito de fazer isso. Aprendam isso. Quem te irrita é quem te domina. Se conseguiu te irritar, vai te dominar. Nossa, tem muita gente me dominando. Conseguiu te irritar, vai conseguir com que você faça aquilo que você não queria fazer. É mesmo. Tá? Sente que é aquilo ali. Conseguiu me irritar a ponto de eu dar nele um soco. Eu não queria fazer isso. Ele me obrigou, ele me dominou. Ele me dominou porque eu não queria fazer isso. Tá? Então quem me irrita é quem me domina. Não permita que ninguém te irrite. Pastor, como é que eu faço isso? Conta até 10 ou então sai de perto dele, rápido. Antes que ele consiga te irritar ao ponto de te fazer aquilo que você não queria. Te obrigar a fazer aquilo que você não queria. Semana que vem a gente continua, não acabou. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus santo e bendito, em nome de Jesus Cristo nós te damos graça. Obrigado, mestre, porque o Senhor está aqui conosco. Obrigado porque o Senhor veio nos ensinar. Senhor, obrigado porque as palavras, Deus, que foram ditas aqui por mim e pelos teus servos também, Senhor, foram palavras que saíram da tua boca, porque em tudo, Senhor, o Senhor nos ensina. Deus, através das situações que os teus filhos trazem, que passaram nessa vida, Senhor, através de tudo que é dito aqui, o Senhor nos ensina como andar, como proceder. Deus, o Senhor tem nos mostrado que nós é que temos um coração igual ao teu, e não podemos querer exigir que o ímpio tenha coração igual ao teu se ele não te conhece. Deus, então, nós é que temos que dar e não exigir. Pai, no nome de Jesus, ensina-nos a caminhar, Senhor, e a cada dia nos aproximarmos mais do Senhor para parecermos mais com o Senhor. Deus, planta esse teu caráter em nós a cada dia. Faz brotar, Deus, o fruto do Espírito. Senhor, todo fruto, Deus, ele brota. Senhor, também faça brotar isso em nossos corações. Deus, não surge da noite para o dia, mas brota. É preciso plantar, Senhor, para brotar. Então, Deus, nos ensina a plantar a Tua palavra em nós, para que brote o fruto do Teu Espírito. E brotando o fruto do Teu Espírito em nós, Deus, nos ensina a cuidar dele, Deus, a regar, para que ele cresça e cada dia mais. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.